Hoje o nosso convidado é o professor universitário Paulo Reis Mourão, nasceu em Vila Real, é doutorado em Economia pela Universidade do Minho, certo? Tem várias dezenas de artigos científicos publicados na Web Science e vários livros editados em Economia, Finanças Públicas, Economia Social e Economia do Desporto. É uma presença assídua em meios de comunicação social, regionais e nacionais, contando com vários prémios de reconhecimento científico. Professor, muito boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui ao jornal. Boa tarde, é sempre um prazer ser acolhido aqui no nosso jornal A Voz Traz os Montes. Professor, editou recentemente um livro, o livro Economia do Esquecimento, Rasgando o Estreito de Magalhães. Que livro é este? Queria que nos explicasse. É um livro que, curiosamente, foi apresentado há exatamente uma semana e onde teve palavras introdutórias extremamente significativas por parte do Dr. João Vilela, aqui, diretor do jornal A Voz Traz os Montes, e é um livro que reúne algumas ideias que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos, algumas delas expressas, inclusive publicadas no jornal A Voz Traz os Montes, focando o desequilíbrio das regiões em Portugal, da economia em Portugal, inclusive focando o esquecimento a que votamos, não só os espaços, mas também muitas vezes as pessoas. E, portanto, é um livro em que o título é reflexivo daquilo que ele contém, porque muitas vezes nós escolhemos, e daí a economia é a ciência da escolha, mas muitas vezes nós escolhemos esquecer determinados espaços, esquecer determinadas realidades e esquecer determinadas pessoas. O livro faz uma ligação com a primeira viagem de circunnavegação do Fernão Magalhães, em que passaram 500 anos sobre essa grande epopeia. Por que é que faz essa ligação com a atualidade? O que é que tem a ver esse esquecimento que ele tentou esquecer Portugal, e Portugal também se esqueceu dele, e agora este livro, que eu queria que nos explicasse essa ligação. Desde logo, porque a figura do Fernão de Magalhães, que nós transmontanos dizemos tão nossa, mas indubitavelmente um homem do Norte e um homem de Portugal, procurou, devido às suas vicissitudes políticas da época, esquecer a origem portuguesa, na medida que ele recebeu o patrocínio que pretendia para os seus projetos de alcançar, de facto, a Índia por caminhos alternativos, através de Espanha. E, de facto, ele tentou esquecer a origem portuguesa, inclusive há relatos, sempre um pouco na sua história apócrifa, de que ele teria pedido aos seus descendentes que se esquecessem completamente de Portugal, e, em contrapartida, a própria tradição portuguesa tentou apresentá-lo como alguém que não era um português de gema. E, no entanto, nós hoje percebemos que ele era tão português como os outros, na medida em que tentou, inclusive, a dar algo de concreto ao seu sonho, um pouco como fazem todos os nossos imigrantes, e daí ele tentou também ir procurar realidades e ir procurar a concretização do seu sonho, onde efetivamente o acolheram. Sendo certo, por exemplo, Portugal na altura acolheu muitas nacionalidades, e inclusive patrocinou muitos projetos de capitães e almirantes de outras nacionalidades, e no entanto este, que era português, não foi apadrinhado pelos próprios portugueses. Agora, são ambos, quer Portugal, quer a figura de Fernão de Magalhães, exemplos que eu considero de patrocínio ideal da economia do esquecimento, porque apesar dessas tentativas de esquecimento, elas não foram, digamos assim, efetivadas. Nem Portugal se esqueceu de Fernão de Magalhães, e de certo Fernão de Magalhães também nunca se esqueceu de Portugal. Inclusive, nós vemos agora os projetos em redor dos 500 anos dessa epopeia, são projetos que nos mostram como essa memória está viva e esse esquecimento não foi concretizado. No entanto, se esse esquecimento não foi concretizado,
o que nós verificamos é que nós, em contrapartida, vamos esquecendo muitas vezes realidades que estão próximas, nomeadamente o nosso interior, nomeadamente situações de escassez de investimento e de falta de condições de vida que acontecem no nosso interior, mas também em muitas ruas das nossas cidades, e inclusive com muitos concidadãos que nós preferimos esquecer. E esse é um dos tópicos do livro, na medida em que nós podemos esquecer muitas coisas involuntariamente, mas muitas das realidades que esquecemos nós fazemos porque consideramos que não são prioritárias para nós. Professor, o livro foca muitas assimetrias que continuam a existir entre o litoral e o interior. É um tema muito atual, mas não acha que já foi tudo dito e escrito e que falta passar à ação? Ou seja, o que é que cada um de nós pode fazer para mudar essa realidade? Eu acho que foi quase tudo dito e interessa ao esquecimento que essa ideia perpasse, isto é, ajuda a que nós nos esqueçamos do interior, pensar que já foi tudo dito sobre o interior, quando na realidade ainda muito pouco foi dito, ou aquilo que foi dito não foi bem dito. Não foi bem transmitida a mensagem? Desde logo porque, para quem quer concentrar, por exemplo, os investimentos no litoral ou nos grandes centros, é muito mais interessante dizer que já tudo se fez pelo interior, quando isso não é verdade. Como também interessa, muitas vezes, fazer do interior um lugar de esquecimento, ou um lugar de passagem. Eu, aliás, foco isso. Nós, geralmente, esquecemos os lugares de passagem. Quando nós vamos numa autoestrada, é muito normal termos a necessidade de parar numa área de serviço para abastecer o automóvel ou por outra necessidade premente e, no entanto, não nos lembramos muitas vezes de quem vimos nessa área de serviço ou quase de qual era a cor dos olhos de quem nos serviu nessa área de serviço. Porquê? Porque são locais de passagem. E esses locais de passagem estão a acontecer no nosso interior muitas vezes com o turismo de um dia ou de dois. Sim, também foca isso. Como eu foco no livro, em que não nos interessa só turistas. O que nos interessa é que o turista vire investidor. Porque locais que são vincados, por exemplo, a uma imagem só de turismo, são locais sempre temporários. Em que nós visitamos, tiramos umas fotos, ficamos com os postais, mas depois vamos embora e, efetivamente, não queremos regressar. E, portanto, há esse problema de quando nós queremos colar imagens de que tudo já foi dito, tudo já foi tratado, que já fizemos tudo por aquele espaço, quando efetivamente estão associados a uma agenda que é uma agenda que pretende, por exemplo, canalizar sempre os fundos para determinados locais, é uma agenda que, por exemplo, pretende canalizar ou concentrar, se quisermos, os meios de comunicação social em determinados espaços, que foquem as realidades mais prementes só de determinados espaços, esquecendo as outras, nomeadamente as outras, onde há necessidades, inclusive, de saúde pública. Por exemplo, ainda nós estamos neste momento a viver esta pandemia do Covid e, por exemplo, o interior de Portugal tem uma taxa de mortalidade derivada do Covid que é o dobro da taxa nacional. Isso será porque há escassez de recursos? Será que há escassez de resposta às necessidades que estão a acontecer no interior? Será que há um esquecimento das necessidades das pessoas do interior porque as próprias pessoas do interior estão a ser esquecidas? De qualquer forma, está a acontecer essa taxa de mortalidade que é o dobro da taxa nacional. Não fazia ideia. Se tivesse nascido no interior, acha que, se não tivesse nascido no interior, acha que teria conseguido escrever este livro? Eu creio que aquilo que nós fazemos porque efetivamente somos o acumulado não só de genética, mas também da experiência. E efetivamente eu acho que se eu tivesse nascido noutro espaço, de outras pessoas, de outra família, não teria escrito o livro Economia do Esquecimento como foi escrito. Tanto mais que eu também falo que uma das razões, por exemplo, para nós esquecermos é o nosso preconceito. Nós gostamos de esquecer rapidamente aquelas decisões preconceituosas que nós fizemos. E muitas vezes nós temos preconceito sobre o interior. Eu, quando falo com os meus colegas
de outras paragens, quando falo inclusive com os meus alunos de outras paragens, e lhes mostro que o interior não é aquele espaço empobrecido que muitas vezes nós queremos também vender, e é um espaço em que os investimentos podem encontrar um solo fértil, podem encontrar oportunidades de facto de desenvolvimento. Eles ficam muito surpreendidos. Porquê? Porque têm o tal preconceito de que determinado espaço é um espaço a prioristicamente de derrota, de prejuízo, de perda, de escassez de desenvolvimento. E esse tipo de imagem ajuda a que nós o esqueçamos, porque nós geralmente gostamos e lembramos-nos de algo que nos cativou, de algo que tem a sua beleza, de uma bela paisagem, de uma bela montra, de um belo museu. E, no entanto, não gostamos de nos lembrar de algo que é sujo, de algo que é empobrecido, não é? E muitas vezes o preconceito ajuda a não visitarmos aquele local sobre o qual temos uma imagem que é algo sujo, empobrecido ou pouco desenvolvido. Muito bem. Professor, no livro também deixa provas que as regiões esquecidas não esquecem o país. E dá mesmo exemplos em que afirma que por cada euro concedido como empréstimo da região, a mesma deposita 2 euros, sobrando 1 euro para auxiliar no financiamento das restantes regiões. Não acha que nós deveríamos pagar, nós que estamos no interior, devíamos pagar com a mesma moeda? Aqui é o problema do nacionalismo, que também falam no livro. Os nacionalismos bem-sucedidos, ou regionalismos bem-sucedidos, e nós, Portugal, surgimos de um regionalismo bem-sucedido, se quisermos. O Condado portucalense tinha os 3 fatores que levam ao sucesso das forças independentistas, se quisermos. Por um lado, era um espaço muito denso. Por um outro lado, é associado sempre a densidade à riqueza e a rendimento per capita elevado. Depois havia a percepção de que se pagava mais ao centro do que aquilo que se recebia. E havia depois o terceiro fator, que era o fator de capacidade reativa, isto é, qualquer centro não larga um pedaço do seu território sem haver uma contrarreação. E esse território tem que estar preparado na altura para se defender, hoje em dia, se calhar, para ter relações diplomáticas estabelecidas e ter parceiros económicos bem estabelecidos. Por exemplo, o insucesso do que aconteceu na Catalunha ou até na Escócia prende-se muito com isso, com essa falta de capacidade de gerir a reação que advém depois das primeiras manifestações pró-independentistas. Agora, hoje em dia, o interior não consegue ser independente por si só. O que esse indicador nos mostra é o indicador de retenção bancária. Isto é, de facto, a região recebe valor não só dos rendimentos que ela cria, através do pagamento dos seus salários, mas recebe também muitas transferências do Estado Central. Não só dinheiros públicos, que vêm, por exemplo, para investimento, não só também os salários, por exemplo, dos funcionários públicos, mas também transferências das pensões, inclusive pensões por aposentação, mas também pensões, por exemplo, por outro tipo de causa. E o que acontece é que, desse conjunto de dinheiro que a região recebe, ela em si, por um lado, poupa metade e a outra metade vai gastando. O que acontece é que a metade que poupa é canalizada depois através do sistema bancário para regiões onde o sistema de empréstimos é mais dinâmico e mais desenvolvido, nomeadamente as regiões do litoral. No fundo, o que está aqui a acontecer, mais uma vez, e esse é um indicador para o qual eu fui chamado a atenção há cerca já de 25 anos, eu comecei a acompanhar e não tem tido mudança, o que prova que a região tem esse comportamento poupado, o que prova que a região, mesmo sem o saber, está a contribuir para o desenvolvimento das regiões onde os empréstimos estão a ser solicitados. E, portanto, quando a Márcia coloca, nós não deveríamos responder na mesma moeda, poderíamos fazê-lo se, por exemplo, tivéssemos aqui um empreendedorismo regional que nos levasse a pedir empréstimos,
que levasse os empreendedores regionais a investir forte na região, a pedirem esses empréstimos ao sistema bancário. O sistema bancário, nesse aspecto, tem esse mérito de fazer com que um vizinho empreste ao outro, mesmo que não gostem um do outro. Exatamente. Porque favorece o anonimato das relações. E, portanto, nesse aspecto, nós poderíamos responder com essa mesma moeda, gerando aqui um dinamismo de empreendedorismo regional que ainda é muito escasso. Professor, dentro do interior também não acha que há concelhos muito mais esquecidos que outros? E acha que também devemos olhar para essa realidade de uma forma mais atenta? Ou seja, há concelhos mais pequenos que vão perdendo população para concelhos como Vila Real ou Bragança. Não acha que isso é um problema preocupante? É um problema muito preocupante, porque em média cada município do interior perde um habitante por dia. Isso é dramático. E, portanto, um município com 50 mil habitantes terá mais dias para perder a totalidade da população. Um município com 3 mil, 4 mil ou 5 mil habitantes terá menos dias para ficar extinto. Não é? E pronto, e desde logo isso mostra o ritmo a que a perda demográfica está a acontecer. Obviamente poderíamos dizer que até por uma questão geracional, daqui a 40, 50 anos não seremos 10 milhões no conjunto, até poderíamos ter 8 milhões, 7 milhões, devido à diminuição da taxa de natalidade no seu conjunto. Mas aquilo que se observa é que, mesmo considerando isso, o interior está a perder uma população a um ritmo muito mais elevado do que outros espaços. Se me perguntar se isso está a levar à ciberização, como já alguns falaram, e eu falei no livro Economia Sem Gravata, que foi editado há cerca de 5 anos, que no fundo é fazer com que a população dos espaços menos densos fique concentradas em espaços ditas metrópoles regionais com outra densidade, por exemplo, o que acontece na Sibéria, que é praticamente um espaço continental, e, no entanto, ela tem cerca de 3 grandes cidades em que cada uma anda em redor de 4, 5 milhões de habitantes. Maluco. Mas, obviamente, depois todo o conjunto tem 3 habitantes por quilómetro quadrado, que não é nada, não é? Agora, temos de facto essa desigualdade dentro mesmo do interior, que também é uma desigualdade, digamos assim, histórica. Agora, aquilo que se vai observando é que mesmo os espaços que aparentemente não perdem tanto população, já não vou dizer que ganham, não é? Porque não, neste momento, infelizmente, e considerando as previsões mais robustas da estimativa da população, enquanto que, por exemplo, de 2001 a 2011 nós tínhamos 1 ou 2 municípios no interior norte que tinham ganho alguma população face ao último censo. Portanto, em 2021 receio bem que não haja um único município que tenha ganho população entre 2011 e 2021. Poderá haver algumas freguesias que possam ter ganho população. Agora, municípios no seu conjunto, no interior, na generalidade do interior do país, mas no interior norte em particular, não me parece. Com a gravidade que, efetivamente, aqueles que perderam menos, não podemos dizer que ficaram mais fortes, que é outro aspecto que aqui já é de uma envolvência maior, porque obriga as próprias, digamos assim, elites locais a terem um posicionamento algo diferente daquilo que têm, até as próprias organizações políticas a terem uma figuração diferente daquilo que têm, que é a perda de capitalidades. Isto é, se calhar todos nós percebemos que não temos um sentimento de capitalidade nos espaços principais do nosso interior, como tínhamos há 30 ou 40 anos. Nós estávamos a falar há pouco de que íamos ver os jogos no Calvário há cerca de 30 ou 40 anos com bancadas repletas de pessoas. E não é por acaso que hoje nós temos alguma dificuldade de ver essas imagens num Monte da Forca, não é? Inclusive até mesmo no Estado Municipal de Chaves, não é? E isto prova também que aquele sentimento de uma certa capitalidade, isto é, as pessoas sentirem que têm o conjunto das suas necessidades satisfeitas quando vão àquela capital. Geralmente era uma consulta de especialidade, de cardiologia ou de especialidade médica, ou então quando é para o desenvolvimento ou conclusão de níveis de ensino mais elevados, não é?
Nesse aspecto, nós, atualmente, em Portugal, 2020, 2021, já não existe essa capitalidade tão reforçada nos espaços do interior como existia há 30 ou 40 anos. E isto não só tem implicações no ciclo de investimento atual e futuro, como tem implicações na própria reorganização administrativa que pode estar potencial. Portanto, defende uma regionalização? A regionalização, se fosse bem feita e com um modelo bem conseguido, é um instrumento que tem o condão de ainda não ter sido experimentado e, portanto, ainda não sabemos efetivamente também erros que depois possamos apontar. Eu sou um defensor da regionalização, uma regionalização bem feita, que não é uma regionalização centrada, por exemplo, no Porto, na rua Dona Estefânia, ou uma regionalização que tivesse só duas regiões, por exemplo, no Norte, mas era uma regionalização que efetivamente desse capitalidade às regiões. E efetivamente eu vejo alguns políticos, e mais uma vez também lá está os políticos, se quisermos, sentem, e nós sentimos um bocadinho isso, quando nós olhamos até para a quantidade de secretários de Estado ou de ministros das distritais do interior do país, e quando os comparamos com os distritais do litoral do país, nós vemos uma goleada. E, portanto, não é só responsabilidade, obviamente, das próprias distritais, mas há o tal preconceito latente. E depois há o oportunismo político. Porque é que eu vou estar a colocar alguém que é conotado com uma determinada região, quando essa região só me fornece 1% ou 2% dos votos, não é? Com a gravidade que, se calhar, se eu vou colocar uma atenção até materializada em investimento nessa região, eu vou ter as outras regiões a sentirem-se esquecidas ou desprezadas, não é? E, portanto, de qualquer forma, isso são sinais. Eu, portanto, tenho uma outra linha de investigação observado, por exemplo, a sobrevivência dos ministros nos diversos governos em Portugal desde 1926. E é notória, de facto, a diminuição da percentagem de ministros naturais ou residentes ou, digamos assim, conotados com determinadas distritais que sejam oriundos do interior do país. Portanto, está a falar do interior, mesmo interior do país, não só Trás-os-Montes. A leste da Nacional 2. Ok. Portanto, e isso é notório, digamos assim, da desigualdade territorial que o país está a atingir. Porque quando olhamos, por exemplo, para o vizinho do lado, Madrid, que é uma capital interior. Exatamente, é bem no centro de Espanha. E, além de Madrid, temos um conjunto de cidades de média dimensão que facilmente rivalizam aqui com as nossas de maior dimensão, para lá de Madrid, que também são interiores. E, portanto, não temos que considerar que isto é necessariamente aquilo que em economia se designa o mal mercantilista, isto é, as principais metrópoles ficarem junto dos principais mercados, não é? Nomeadamente os mercados litoralizados. E, portanto, não é necessário que isso aconteça para a generalidade dos países. Não é? E porquê é que acha que isso acontece em Portugal? Desde logo, por algo que eu digo claramente, por 3 fatores, sendo um deles o preconceito. Portanto, curiosamente, somos muito preconceituosos uns com os outros em Portugal e temos o condão de, felizmente, não ser tão preconceituosos para com o outro que vem de fora. Aliás, eu falo disso no livro. A própria região é um exemplo belíssimo de acolhimento do estrangeiro, desde os judeus no século XVI até galegos, porque a Galiza sofreu pobreza extrema e péssimos anos agrícolas durante o século XIX, e foi um período em que muitos galegos bateram a porta do Douro. E o Douro, aliás, foi considerado, por exemplo, em finais do século XVIII, como a principal região agrícola do mundo, a região em que a produtividade era mais alta. Portanto, era o Silicon Valley de finais do século XVIII, era o nosso Douro. E não era por acaso que atraiu trabalhadores de muitos lados, especialmente da Galiza,
contribuíram para os socalcos belíssimos que hoje caracterizam o Douro, não é? E depois, até durante o período da Guerra Civil Espanhola, a própria região foi um espaço de acolhimento. E, portanto, há imensas histórias de famílias que se calhar eram famílias de partidos opostos, uns eram franquistas, os outros seriam republicanos na Espanha e, no entanto, devido à instabilidade, vieram para Portugal e em Portugal acabaram por conviver quase paredes meias, não é? Para Portugal, para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, só atalhando os outros dois fatores. Um deles é o padrão de educação, na medida em que nós olhamos, por exemplo, para os manuais de português de um terceiro ano, de um quarto ano, e quando comparamos com os nossos manuais de terceiro e quarto ano, em que havia fábulas, histórias localizadas em ambiente rural, agora não existe. E, portanto, eu tenho essa experiência recente, porque pronto, vou desfolhando de vez em quando os livros dos filhos, para ver se não me enganam muito quando dizem que têm os trabalhos de casa feitos, e na realidade eu vejo isso, não é? Portanto, que os manuais são praticamente manuais com um registro. Por um lado, redescobriu-se um pouco o Plano Nacional de Leitura de autores focados na literatura infantil-juvenil, o que se saúda, mas por outra via há parcas oportunidades. Então, sobretudo para quem vive numa Lisboa ou no Porto, de contactar com quadros ou com descrições de quadros que se passem, lá está, a leste da Nacional 2. E desde logo, este tipo, eu falo disso no livro, de desconhecimento, gera depois o esquecimento gradual, na medida em que nós não podemos amar aquilo que não conhecemos. Não é? Exatamente. E depois o terceiro fator tem a ver, de facto, com as opções de desenvolvimento que foram nitidamente tomadas. Isso, pelos sucessivos governos. Pelos sucessivos governos. Obviamente havia também aqui, por um lado, a concentração do foco, sobretudo naquelas áreas litoralizadas, que era onde as tensões estavam mais acérrimas após o 25 de Abril, portanto, era onde as principais indústrias e os principais locais sindicalizados estavam localizados, e daí também o foco de prioridades de desenvolvimento nesse espaço. Mas depois também, obviamente, nós verificamos que quando se discute a reafetação de fundos comunitários, quando se discute muitas vezes onde é que vamos alocar investimento, por um lado há uma desatenção que parece tão inocente que é repetitiva de determinados locais em favor de outros, e depois nós verificamos também que há, digamos assim, um certo ciclo vicioso em que as próprias agências que apoiam, ou empresas de consultoria que apoiam, acabam por ter canais muito mais estabelecidos para dinamizar o investimento em determinados espaços, nomeadamente do litoral, com indicadores, com outro tipo de volume de negócios, do que depois para apoiar o investimento que acontece em determinados espaços do interior. E, portanto, por um lado, acumulando os erros de casting políticos, com também a desatenção de outros, com o esquecimento de terceiros, depois temos aqui este avolumar, não é? Professor, então eu perguntava-lhe quais são os caminhos que poderia apontar para um futuro próspero das regiões do interior, se há caminhos ou não, ou estamos condenados? Há aqui uma questão muito complexa que o livro também fala, porque eu também falo de caminhos para contrariar o esquecimento. Exatamente. E, desde logo, como é que nós contrariamos o esquecimento? Deve haver o reforço de instituições como a comunicação social. Porque quando nós vemos uma comunicação social que é justa, que é equitativamente distribuída pelo território, que fala tanto do que acontece num determinado espaço como acontece no outro, que fala tanto do que acontece num centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, como fala de Amadora Sintra, nós necessariamente, ainda que estejamos em Portimão, ouvimos falar de centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro.
e algo fica, algo nos leva a procurar no mapa o que é o centro hospitalar atrás dos Montes Alto Douro e, portanto, desde logo, que, mesmo que nós queiramos esquecer, esse tipo de instituições não nos o deixam. Não é? E, portanto, nesse aspecto, um reforço da comunicação social, dos meios de comunicação social, uma comunicação social mais justa, no sentido de com uma outra cobertura. Tipo, de ter uma delegação da RTP em Vila Real, por exemplo, que já houve e que agora não há? Portanto, no fundo, passaria por um reforço dessa vontade política que muitas vezes não tem os custos que teria há cerca de 30 ou 40 anos, porque nós hoje bem sabemos como os custos são mais diluídos nessa capacidade depois de gestão da comunicação. Mas, para lá destas questões, a própria necessidade que há de nós percebermos que há todo este espaço que, ficando esquecido, não traz só prejuízos para aqueles que investiram no espaço, traz prejuízos para todo o conjunto. Nós, quando vemos a questão dos fogos florestais, estamos a discutir uma questão que é resultado do esquecimento de largas áreas do interior do país. Porque todos nós podemos especular sobre as causas dos fogos florestais, mas onde depois eles acabam por ter uma incidência associada a custos, quer económicos, quer inclusive humanos, mais significativos, são nas áreas rurais. Áreas rurais que vão ficando esquecidas. E, portanto, aqui, lá está, é um esquecimento que depois vai se repercutir em custos extremamente significativos para a generalidade do país e não só das regiões que eu digo são esquecendas, as regiões que vão ficando esquecidas. E depois há também contrariar esses três fatores que são os fatores de esquecimento. Desde logo o preconceito e como é que se combate o preconceito. E nós hoje, no século XXI, já deveríamos saber como se combate o preconceito. O preconceito combate-se com a presença. Portanto, nós realmente somos preconceituosos porque não temos tempo para conhecer o outro. E como eu não tenho tempo para conhecer o outro, eu acredito naquilo que me dizem do outro, naquilo que o outro parece. Não é? E, portanto, fazendo um turismo que seja um turismo que não seja só temporário, que não seja, por exemplo, só aquele turismo de domingo à tarde em que certos canais põem programas espalhados por pseudofeiras de artesanato. Esse tipo de pseudofeiras de artesanato ajuda a esquecer-se mais depressa do que leva à lembrança. Como o tal turismo de transitoriedade, em que muitas vezes o operador turístico até tem a sede em Amsterdão e, no entanto, está a explorar as regiões que são esquecidas. Porque depois, quando nós queremos perceber o turismo que está a acontecer numa época baixa, nós verificamos que não existe. Exatamente. E depois perguntamos, ok, e então o turismo que foi realizado na região deixou valor na região? Se calhar não deixou o valor na região. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aquilo que, por exemplo, é conhecido como o modelo de exploração Angola, que é o que os chineses fazem em Angola, em que chegam lá, exploram e depois, quando aquilo está explorado, levantam tudo e passado 2 meses ninguém percebe que estiveram ali umas quantas fábricas de exploração de investidores chineses. Nós não queremos isso para a nossa região, não é? E, portanto, primeiro contrariar o preconceito, depois termos políticas de desenvolvimento que efetivamente, apoiadas por políticos que efetivamente sejam políticos que lutem pela região e que não sejam resultados de erros de casting. Depois, políticas de desenvolvimento que efetivamente tratem todas as regiões por iguais e que, inclusive, sejam honestas nas métricas e nos indicadores de alocação de investimento, porque muitas vezes não são. Porque muitas vezes 2 mais 2 são 4 num lado e acabam por ser 8 em outro lado. Não é? E depois, finalmente, o terceiro fator, que é o fator de educação, que é termos, de facto, uma política educativa que valorize todo o espaço por igual. Muito bem, professor. Nas conclusões do seu livro fala em prémios. Que prémios são estes? Alvão, Marão, Corgo, Laroco, Douro, Pinhão? Que prémios são? São prémios como, sem querer estar a ser spoiler, mas convido todos a refletirem nesses prémios. Inclusive, um dos prémios é dado ao espaço onde estamos, que é o espaço da imprensa regional,
obviamente configurado aqui na Voz Trás-os-Montes, mas há muitos outros títulos que eu, obviamente, não começo a detalhar para não ferir a possibilidade, lá está, de esquecimento de outros igualmente meritórios, mas são prémios em que eu, por um lado, dou o reconhecimento a muitos que ficam, que lutam e que contribuem para que a região não fique tão esquecida como outros querem que ela fique esquecida. Desde logo, instituições como a imprensa regional, porque a imprensa regional tem esse condão com as dificuldades muito próprias, porque não são as dificuldades da imprensa nacional. E, portanto, isso também há que reconhecer, porque quando nós falamos de dificuldades da imprensa nacional, estamos a falar de um determinado tipo de dificuldades, com um determinado tipo de pressões, com um determinado tipo de condicionalismos. Quando nós falamos da imprensa regional, estamos a falar de dificuldades muito maiores. E, efetivamente, instituições como a imprensa regional, que mostram que existe vida no espaço, são instituições que merecem esse prémio. E os prémios finais são prémios para essas instituições, nomeadamente a imprensa regional, mas também os próprios empreendedores que a região vai tendo, porque a região tem. Ainda vai tendo, não é? E tem investidores. E que não devem ser, lá está, esquecidos. Porque muitas vezes o esquecimento começa também em nós. E muitas vezes somos nós próprios que estamos na região, como eu aliás falo do livro, nisso acabamos por ser se calhar demasiado modestos, em que muitas vezes damos o reconhecimento aos heróis nacionais e esquecemos os muitos heróis locais que nós temos. Professor, também fala que se o esquecimento não é benéfico para o país, porque não é benéfico nem para o interior nem para o país, não é benéfico para ninguém, porque é que continua a existir? Porque os custos não são percebidos. Esse é um problema típico da economia. Porque é que, efetivamente, algo que está de errado continua a existir? Porque, efetivamente, os custos não são percebidos. Isto é um bocadinho aquela história do ladrão. Nós contamos essa história sempre quando nas primeiras aulas de economia. Um ladrão que rouba é racional no sentido de que ele, ao fazê-lo, julgou que fazia bem. Alguém que atira uma pedra a um vidro de um carro ou de uma loja, ao fazê-lo, pensou que fazia bem, porque se ia sentir bem, ia ser o maior da rua. O que rouba também julga bem. Vou ter estes benefícios, vou ter estes custos, e ele se calhar faz ali uma conta de dividir e somar muito rápido e diz, então vai compensar roubar. Quando ele depois é apanhado, ele percebe que não compensou. Não é? O mesmo acontece com o outro que é apanhado depois a tirar a pedra. Quando ele depois percebe que tem que pagar pelos danos que comprou, afinal não compensou. O mesmo acontece aqui, em que nós, no fundo, estamos a tirar a pedra do esquecimento e enquanto ninguém nos mostrar que a pedra do esquecimento está a causar mais custos do que benefícios, nós vamos continuar a esquecer-nos. Muito bem, professor. É um livro de leitura fácil e acessível a todos os públicos? Eu creio que sim. Aliás, tem o mérito de muitas das linhas terem começado nas crónicas da Voz Trás-os-Montes. Lá está, que são crónicas que me têm dado enorme prazer e satisfação de ser reconhecido muitas vezes na rua por diversas pessoas que se revêem muitas dessas linhas. E, como seria óbvio, são linhas em que eu penso para o público lato e para um público que quer efetivamente refletir e, se quiser, de facto, ir buscar equações e gráficos, isso está lá, sugeridas, mas efetivamente é o tal livro que, como eu dizia na apresentação, muito facilmente pode ser discutido e lido à lareira. Nesta altura de Natal. Nesta altura tão nossa, não é? E que efetivamente é um livro onde, aliás, eu tenho a agradecer de diversas pessoas, nomeadamente as gravuras do Tiago Sousa, que também um vila-realense, que também colaborou nas gravuras que estão no interior e que refletem parte das discussões que eu ia tendo com ele, como com outras pessoas da região. Professor, 2021 está à porta. É um ano que não se antevê fácil, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. Como economista, o que é que prevê para o novo ano? Sobretudo para os transmontanos, que desta vez não terão a facilidade de emigrar quando há crises, como aconteceu em outros tempos, como ainda recentemente, que acabaram por sair do país para outros. Mas
Com a pandemia mundial, há crise em todo lado, penso. Curiosamente, a região que eu vou escrutinando também no chamado Índice de Economia Trás-os-Montes, que é um projeto que eu tenho desenvolvido há cerca de 2 anos e meio, mostra um ciclo da economia muito síncrono com o ciclo do país. Isto por uma razão muito simples, como muito do rendimento é transferência pública, portanto, é um ciclo que reflete essas transferências públicas. O que mostra também como a região depende, lá está, desses fluxos que vêm do Orçamento de Estado e que são dinamizados também pelas várias figuras da administração pública e, portanto, enquanto não houver um constrangimento, digamos assim, uma nova troika, o ciclo da região não terá aquela evidência tão significativa como aconteceu, por exemplo, com a própria troika. Agora, todos nós sentimos o que está a acontecer no comércio local, todos nós percebemos que os comerciantes locais estão a desesperar, as pessoas não andam nas ruas. Antes não andariam tanto nas ruas pelas questões estruturais da própria forma como a região correu para o novo riquismo dos shoppings, por exemplo, mas neste momento também não andam por causa das próprias limitações da pandemia. E, portanto, nesse aspecto, tudo o que possa levar a que, como eu digo, ainda que as pessoas não andem na rua, mas o dinheiro possa andar, isto é, que se compre no comércio local, que se distribuam vouchers, há várias iniciativas, eu ouvi já de várias empresas, em Bragança, em Vila Real, que no lugar de fazerem ceias de Natal, forneceram vouchers para serem aplicados no comércio local. Eu creio que, aliás, as próprias câmaras municipais deviam fazê-lo, deviam colocar um voucher, todos os municípios deveriam resgatar no comércio local. Seria muito melhor do que, eventualmente, outro tipo de mecanismos. E, portanto, é muito importante que nós olhemos para quem está no comércio local, para o investidor local, de modo a que, de facto, ainda que as pessoas não andem como andavam nas ruas, espera-se que possam andar depois com alguma imunidade de grupo, mas enquanto isso não acontecer, que efetivamente o dinheiro possa circular. O próprio comércio em si, local, tem tido também uma resposta, porque temos percebido que há, por exemplo, pequenas mercearias que entregam em casa, quando antes não entregavam, e, portanto... Também se adaptaram, não é? Adaptaram-se para responder a esses novos desafios. Agora, efetivamente, esperamos que 2021, tão depressa quanto possível, possa mostrar algum reajuste da economia, não é? Recuperação seria ideal que ela acontecesse. Não sei até que ponto é que ela voltará assim a acontecer com essa rapidez que nós gostaríamos. Tanto mais porque ainda não está bem definida a ultrapassagem das vagas, não é? Estamos a viver uma segunda vaga, eventualmente poderá haver uma terceira vaga, mesmo em simultânea com a vacinação. E, portanto, não temos ainda a capacidade de perceber o que é que essas vagas vão obrigar em termos, por exemplo, de restrições, de novos estados de emergência, de novos confinamentos. Enquanto não percebermos isso, também os números são números ainda muito, muito hipotéticos. De qualquer forma, aquilo que a história económica nos tem mostrado, relativamente, por exemplo, à gripe espanhola, que aconteceu mais ou menos há 100 anos, mas a outros episódios pandémicos regionais, por exemplo, a Ásia, nisso a partir de 1950 tem tido episódios pandémicos, ainda que relativamente confinados, que não tiveram a dimensão deste, né? A globalização que este teve. Vai depender muito da capacidade dos próprios agentes voltarem a sentir confiança para sair e pôr a economia a andar. E se os agentes tiverem uma capacidade de resposta rápida, fala-se na recuperação em V, em que tivemos uma queda abrupta do PIB, que rondou os 7, 8%, no conjunto, houve setores em que sentiu mais, mas que depois, em 2021 ou em 2022, estaríamos com o tipo de fluxo que existiria, por exemplo, em 2019. Quer-me parecer a mim que vai ser mais em U, no sentido de que caímos e depois, em função até da própria estrutura, quer da indústria, quer dos serviços em Portugal, vamos demorar cerca de 1 ano, 2 ou 3, a voltar a recuperar
aos ritmos de crescimento que tínhamos em 2019. Há quem fale nos Ws, isto é, se calhar vamos estar agora muito mais atentos e reativos às questões de higienização e, portanto, é muito provável que venham aí outras pandemias. Se calhar nós já tivemos episódios pandémicos no passado, mas englobávamos tudo, se calhar, como gripe, não é? E agora não acontecerá isso. Porquê? Porque até os próprios laboratórios estão atentos e vão avisar muito mais rapidamente, está agora a surgir uma nova estirpe de um novo vírus. Conclusão, vamos novamente estar todos aqui a ver as reações a surgir, os Estados vão andar, como sempre, andam aqui a reboque e depois... isto vai fazer com que as oscilações sejam, se calhar, muito mais de pico, não é? Portanto, quedas abruptas e depois recuperações relativamente rápidas, mas em vagas sucessivas, não é? Daí o W. De qualquer forma, acho que é bem provável que passemos a usar a máscara, não é? Como algo muito normal nas nossas relações diárias. Todo o ano? 2021, acha que ainda vamos usar máscara todo o ano? Com a vacina que está aí a chegar? E é muito provável que passemos a usá-la algo como normal. Como já acontece em alguns países asiáticos, não é? Há 2 anos eu estive em Tóquio e eu tive a ocasião de levar a esposa nessa vez e não havia uma única foto que nós não estivéssemos a rever em quase que os únicos que não tinham máscaras éramos nós. Os outros todos que eram apanhados atrás na rua, todos eles tinham máscaras. Já estavam mais preparados para a pandemia que nós. É? E, portanto, porquê? Porque eles têm esse conjunto de episódios. Não é por isso que, pronto, o Japão não tem uma economia sólida, não é? Forte. E não é por isso que as pessoas também não tiram a máscara depois nos movimentos sociais, não é? Agora, confesso que, por exemplo, há 1 ano, 2, quando nós víamos alguém de máscara na rua, nós percebíamos, pronto, que era alguém portador de um risco infeccioso, não é? Mas se calhar fugíamos a 7 pés, não é? Nós claro, não queríamos que nos contaminasse. Que, obviamente, nós próprios temos que usar a máscara e, portanto, já não fugimos desse cidadão a 7 pés, respeitamo-lo, deixamos a distância e ele deixa a distância connosco, mas efetivamente já não temos aquele pavor, se calhar, que tínhamos. Portanto, isto prova também a nossa capacidade, digamos assim, de responder a estes choques pandémicos. E nesse aspecto, acho que 2021 tem que ser um ano que devemos esperar com confiança, obviamente com responsabilidade. Nós, na nossa região, temos que ser exigentes. É um ano que, efetivamente, nos vai trazer muitas exigências, vai trazer desafios, vai trazer aí ciclos eleitorais e, portanto, é um ano em que, efetivamente, a região tem que cobrar também dos seus políticos para serem cada vez melhores políticos. Ok, professor, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso jornal. Assim que assistiu, obrigada por ter assistido, passa a redundância e um feliz 2021.